Olá, alunos, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran e a aula de hoje é sobre geometria, na parte de polígonos. A primeira definição que nós temos que saber hoje é o seguinte: o que é geometria? Geometria é a parte da matemática que estuda as medidas da Terra, pois a parte geo significa terra e, no caso, metria significa medidas. A parte da geometria que nós vamos estudar hoje é a geometria plana, em especial a parte de polígonos que vamos ver a seguir. Então, o que é um polígono? Polígono é uma região formada por linhas retas que são fechadas. Vamos ver aqui alguns exemplos de polígonos. Inicialmente, nós vemos aqui duas formas que não são poligonais, ou seja, não são polígonos. Nessa primeira imagem, nós vemos que temos linhas retas, mas vemos que ela não, no caso, que ela não é fechada. A segunda imagem, nós vemos que é uma figura que é fechada, mas que não é reta. A seguir, vemos agora as figuras poligonais. Inicialmente, nós vemos um triângulo. É uma região formada por linhas que são retas e que é fechada. Assim também como essa outra imagem. Novamente, vemos que é fechada e formadas por linhas retas. A seguir, nós vemos as classificações dos polígonos, onde para cada tipo de polígono temos um nome especial. E tudo isso depende do número de lados. Vemos aqui na tabela agora o seguinte: número de lados. Quando um polígono tem 3 lados, o nome dele é triângulo. Quando tem 4 lados, quadrilátero. Com 5 lados, pentágono. Com 6, hexágono. Com 7, heptágono. Com 8, octógono. Com 9, eneágono. Com 10, decágono. E com 20, icoságono. Se você observar na tabela, a maioria das palavras ali tem a parte de gono, pentágono, hexágono, heptágono. Então, esse sufixo representa, no caso, lados. E a primeira parte quer dizer o número. Por exemplo, penta vem de 5. Pentágono, ou seja, tem 5 lados. Hexa vem de 6. Hepta de 7. Octo de 8. Ena de 9. E deca vem de 10. Esses são os tipos de polígonos que nós vemos agora. É comum a gente observar esse conteúdo de uma forma bem implícita. Todo lugar que você vai, você consegue ver em algum momento algum tipo de polígono. Vemos aqui alguns exemplos. O triângulo que nós utilizamos nos carros, ele é um polígono. Nós temos o tabuleiro de xadrez. Ele é, no caso, um polígono de forma quadrada, ou seja, ele é um quadrado. Outra forma que nós vemos na ciência, ou seja, na natureza, é sobre o hexágono. Nas colmeias, ou seja, cada parte interna ele tem 6 lados, assim nós formamos o hexágono. E por fim, nós temos o octógono. O octógono nós vemos na placa de trânsito, como vemos agora na imagem, na placa de pare. É comum a gente estudar, inicialmente, sempre a parte de quadriláteros. Então, o que é um quadrilátero, né? É um polígono que tem 4 lados, em especial aqui nós temos o retângulo. Qual é a definição de retângulo? Retângulo é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos. Nós vemos aqui esse retângulo em azul e esse retângulo em verde. Outro tipo de quadrilátero é o losango. O losango ele é um quadrilátero que possui todos os lados iguais, como vemos a seguir nesses 2 exemplos. Essa parte de amarelo e essa outra de vermelho. É bem comum você observar na bandeira do Brasil a parte amarela, que é um losango. Outros tipos de quadriláteros que nós vamos a seguir são o seguinte: quadrado é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos e os lados congruentes. Você pode perguntar, professor, o que é no caso congruente? Congruentes quer dizer que são iguais. Ou seja, o quadrado é um quadrilátero que possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E ao mesmo tempo ele é um retângulo e ele é um losango. Por isso que nós vemos primeiro retângulo e losango. A seguir, nós vemos o trapézio, né? O que é um trapézio? É um quadrilátero que possui 2 lados opostos paralelos e 2 lados opostos não paralelos, como vemos a seguir
nessa imagem amarela e em verde. A parte de triângulo é muito importante sobre o conteúdo de polígonos, porque é a partir dele que eu consigo gerar outros tipos de polígonos. Então, nós vamos ver algumas classificações. Em relação aos lados, nós temos 3 tipos. O primeiro tipo é um triângulo equilátero, ou seja, aquele que possui todos os lados congruentes, ou seja, iguais. Temos o isósceles, possui os lados, 2 lados, no caso, iguais e um lado diferente. E, por fim, nós temos o escaleno, que possui todos os lados diferentes. Na imagem abaixo, nós vemos os 3 tipos. No primeiro momento, nós vemos ali um triângulo que é equilátero, e também ele tem todos os ângulos iguais. Ali no meio, nós temos um triângulo que é isósceles, 2 lados iguais e a base ali que é diferente. E o terceiro, que é um escaleno. Você percebe que todos os 3 são diferentes. E, quase finalizando, vamos ver a classificação em relação aos ângulos, que também são 3. O primeiro tipo de triângulo que nós vemos em relação aos ângulos é o acutângulo, ou seja, todos os ângulos internos são agudos, isto é, as medidas dos ângulos são menores que 90 graus. O outro é o obtusângulo, é onde temos um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Todo triângulo obtusângulo tem somente um ângulo maior que 90 graus. E, por fim, nós temos o triângulo retângulo, que é algo bem comum. Ou seja, é um retângulo que possui um ângulo de 90 graus. Na imagem a seguir, nós vemos os 3 tipos: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Até o momento aqui, nós estudamos as principais partes dos polígonos, que é em relação a quadriláteros e triângulos. E até a próxima, pessoal.